que Luciana estava tremendo aqui. O coração, a flor da pele aqui. É porque entrevistar a Graciele é um problema, Léo. É que você estava falando do Esaú antes. Agora você relaxa que agora só vem coisa boa. Nós vamos falar agora sobre saúde mental, né? Colocar a Graciele para poder dar uma palestra lá no Hospital Esaú Matos também. Porque, boa. Porque a saúde lá não deve estar, mental não deve estar fácil, não. Com tanta pressão psicológica, doutora, isso é normal, não é? Eu falo que a saúde mental, ela envolve, né? Como o Léo até falou no finalzinho ali, todas as esferas, né? E a gente precisa realmente englobar tudo. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política, eu não gosto disso, eu não gosto do social. Não tem como. A gente vive num ambiente comunitário e a gente precisa entender que todos os âmbitos interferem dentro da nossa vida como um todo. Então, de fato, se meu trabalho não está legal, consequentemente, minha vida não vai estar legal. Se minha família tem alguma coisa que não está legal, consequentemente, então a gente precisa, né, tentar equalizar, pelo menos todos, e equilibrar todas as áreas. Eu gostaria de saber quais são os principais problemas emocionais que você vem observando assim, com frequência no seu consultório, por exemplo. Ansiedade, né? Hoje vou começar a trazer 3 dados para mim, que eu acho que é algo que a gente vem massificando e trabalhando muito, que é dados trazidos pela Organização Mundial de Saúde, que é 1 a cada 8 pessoas no mundo hoje tem um sofrimento, né, um transtorno mental, né, algum sofrimento psíquico. Hoje o país, né, nosso país, o Brasil, é o país com o maior número de ansiosos no mundo. E o 5º maior em depressão. Então, como não falar de saúde mental, como não massificar o processo da promoção do autocuidado, né? A gente percebe que se realmente as esferas de trazer realmente informação e detalhar como a gente pode ficar bem, né, diante de tudo que a gente vive socialmente, é extremamente necessário. Então, hoje eu coloco que a esfera, de fato, é essa, ansiedade e depressão. Quando fala que o Brasil é o país mais animado, mais feliz do mundo, não retrata os números que a senhora está trazendo, né? Pois é. E aí tem aquela coisa que eu acho que vai muito até do que as redes sociais propagam, né? A gente vê todo mundo feliz também nas redes sociais. A gente vê todo mundo belo, todo mundo perfeito. Né? A gente não vê as mazelas que cada um está vivendo no dia a dia, que não são poucas. Então, o nosso país tem, ainda bem, acho que a nossa culturalidade, né, tudo que a gente vem com a nossa ancestralidade nos dá esse teu, até porque a gente vem de um país com um histórico, né, da escravidão, onde muitos foram, mas mesmo assim, teve um repertório da gente ter o povo negro, o povo indígena, que tinha uma felicidade. Então, eu acho que isso também carrega muito da nossa ancestralidade. Mas hoje, dentro do repertório que a gente vive atualmente, tem muita maquiagem. E uma das grandes dificuldades das pessoas se tratarem, das pessoas se cuidarem, das pessoas olharem para a questão da saúde mental, é o estigma. Você está com preguiça. Isso é bobagem, deixa de bestagem. Não quero ouvir mais falar sobre isso. Então, o que eu vou retratar para o outro? Vou retratar que eu estou bem. Porque se eu falo que eu estou mal, eu não sou bem vista, eu não sou bem quista, eu não sou aceita. Então, tem muita maquiagem porque a nossa sociedade não está preparada, né, para lidar com as mazelas humanas que a gente precisa evidenciar. A gente precisa olhar. Doutora, eu perguntei em certa ocasião para você, e repito essa pergunta porque o público nosso pode ser outro, independente da ciência em si, da psicologia, da terapia, da psiquiatria, a religiosidade, para você, é algo pertinente nesses momentos? Tudo que nos faz bem é pertinente. O que a gente não pode é ter falas do tipo, é falta de Deus, por isso que está com depressão. Esse tipo de fala, ela é uma fala preconceituosa e estigmatizada, porque é mais do que isso, ou seja, nós temos nossos vazios existenciais, nós temos expectativas que são frustradas, a gente tem situações que a gente expecta que seja de um jeito, de repente não é. A gente tem limitações que muitas vezes a gente acha que dá conta, de repente não dá. E aí, isso tudo nos afeta emocionalmente e que pode, né, desbocar, pode adentrar um processo depressivo, né?
que às vezes pode não ser patológico, mas pode ser momentâneo. Então, é complicado a gente dizer que a pessoa está com falta de Deus. Então, eu acredito que a espiritualidade é extremamente importante e necessária, principalmente para quem nutre o lugar de fé. Porque a gente também não pode colocar ela como um ponto central, porque tem pessoas que não têm a crença, não tem essa conexão, não tem essa relação. E nem por isso essa pessoa não pode viver bem. Então, a gente não pode atrelar nesse sentido, mas óbvio que, por exemplo, dentro do consultório, eu pergunto, você tem alguma religião, você tem alguma crença, você nutre sua fé de que maneira? Porque a partir daquilo, há um processo de reforço, que vai ser um reforço positivo, para que aquela pessoa ela consiga também ter os seus momentos de bem-estar em busca daquela fonte, daquele lugar. Então, é extremamente importante, sim, mas nós não podemos atrelar nesse sentido de que a espiritualidade, muitas vezes, atrelada ao campo do sentimento, do indivíduo não se entender, ser algo que realmente, é porque é falta, porque você não está buscando o lugar certo. Então, esse tipo de fala que a gente não pode evidenciar. Doutora, por que as pessoas costumam negligenciar tanto assim com a saúde mental? Porque você pode ter um cuidado, você pode até perceber que você está com um problema de saúde mental e às vezes você não corre atrás. É tipo um preconceito que a pessoa tem de procurar ajuda, ou se às vezes um amigo vai dar algum sinal, algum toque para ele se sente ofendido. Isso também faz parte de uma negligência? A gente vive um movimento onde é muito bacana as pessoas serem fortes, as pessoas serem potentes. Né? Porque se você demonstra emoções, você é frágil. Homem, por exemplo, se a gente for olhar os dados, os homens pouco estão nos consultórios, né? Pouco falam sobre emoções. Se a gente vê uma rodinha de mulheres, a gente vai ver mulheres falando de sua vida, vai falar ali dos seus sentimentos. Mas as rodinhas de homens falam sobre sentimentos? Choram com facilidade, com tranquilidade? Então, a gente também tem isso, que socialmente, a maneira que nós fomos educados enquanto sociedade, né? Principalmente na questão de gênero. Então, temos esses fatores e esse lugar de eu sou forte. E o ser forte é esconder as emoções. E aí, a partir do momento que eu escondo as minhas emoções, eu não estou sendo honesta, não estou sendo verdadeira e eu não estou nutrindo o processo de autocuidado para comigo. Eu não estou sabendo impor limites, eu não estou sabendo demonstrar de fato de quem eu sou, como eu sou. Então, essas esferas todas, elas fazem com que as pessoas de fato não trabalhem seu processo de autoconhecimento e seu autocuidado de uma maneira mais honesta, realista. Então, são alguns pontos. Eu acredito muito que para a gente modificar isso, a gente precisa começar a falar sobre as emoções, não ter vergonha e não ter medo. Ainda há muito estigma sobre a psiquiatria, por exemplo. Eu vou no psiquiatra, vão me dizer que eu sou doida? Não, não sou. Né? E era o psiquiatra, muitas vezes, não é nem obrigatoriamente você vai ter... Ele vai te passar uma medicação. O fato de você ir ao médico não quer dizer, ele vai fazer uma avaliação, ele vai olhar o seu estado mental. E muitas vezes, se for necessário uma medicação, também não quer dizer que você vai ficar com essa medicação a vida inteira, vai depender da sua circunstância, do seu caso em específico. Às vezes você precisa de uma medicação pontual, não é para sempre. Eu tenho vários pacientes que fizeram um tratamento, né, o trabalho comigo, psicoterapêutico, junto com a psiquiatria, e aí já foi retirada a medicação e segue na psicoterapia, outros já receberam alta. Então, assim, há muitos estigmas de que eu vou buscar um profissional de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, é porque eu sou doido. Eu já tenho ali um ortogado em mim, um processo onde as pessoas vão me ver como uma pessoa que não responde às atividades, que não responde a um ser social de uma maneira correta, né? Agora, uma curiosidade. A pessoa que tem um problema de saúde mental, ele já deve ir diretamente ao psicólogo. E o psicólogo, dependendo do que se trata, ele encaminha ao psiquiatra ou é o contrário? Independe, mas o processo do trabalho psicoterapêutico, ele é um processo mais longo, né? Eu costumo dizer que a psiquiatria, ela retira os sintomas. A psicoterapia, ela leva um processo de
cura. Não o psicólogo, tá? A psicoterapia, o processo de encontro do indivíduo consigo mesmo. Porque a psicoterapia, ela é isso. Ela é um lugar onde o indivíduo ele vai se relacionar consigo mesmo, tendo ali um balizador, que é o profissional, que auxilia naquele processo. Então, curar, então, porque você está dizendo que tem cura de determinadas patologias? Não, eu estou dizendo um processo de curativo no sentido de, se eu consigo entender quais são as minhas limitações, né? Por exemplo, um TDAH, eu tenho um diagnóstico de TDAH, como é que eu funciono com TDAH? Né? Quais são os meus limites ali dentro do TDAH? O que eu dou conta, o que eu não dou conta? Como é que eu organizo minha vida para ter um gerenciamento que me faça? Isso para mim é um processo de cura. Eu estou me entendendo e eu estou me adaptando dentro de algo que para mim é necessário. Então, independe a busca, mas se as pessoas buscarem um psicólogo e a gente entendendo, né, o profissional entendendo que há uma necessidade da psiquiatria, a gente vai fazer um encaminhamento, né, correto, fazer todo o processo. É constante fazer esse processo de desmistificar o profissional da psiquiatria, né, e muitas das vezes, eu fui no clínico e ele me passou um ansiolítico. Não, vamos ao profissional correto, né? Se você está com um problema cardíaco, você não fica no clínico, você vai ao cardiologista. Então, se a questão é de saúde mental, você tem que ir ao médico psiquiatra. Mas e no caso, o paciente, ele pode ficar fazendo tratamento com os dois, então, no caso? O correto é que seja com os dois. O correto. Agora, vai de demanda daquele indivíduo. Vai para o psiquiatra caso apresente alguma patologia, né? Mas a gente busca o psicólogo. Eu, por exemplo, faço terapia desde quando eu entrei à faculdade, né? Vai aí para quase 17, 18 anos, né? Eu acredito. Eu acho bacana o seguinte, doutora, que você falou assim de preconceito quando chega ao ponto de ir para um psiquiatra. E a maioria das vezes que eu presenciei, Lu, a ida de alguém para um psiquiatra, o próprio profissional psiquiatra, ele demanda para o psicoterapeuta, para o psicólogo. Ele não quer entrar com uma intervenção química, porque tem coisa que resolve, né, Graça? Sim, sim. Porque tem questões que é um processo mesmo de própria elaboração do próprio indivíduo. Por isso que eu disse, você vai ao profissional da psiquiatria, não quer dizer que ele necessariamente vai, né, ministrar medicações. Vai depender de cada caso, né? Eu tô ansiosa. A ansiedade, ela é algo normal. A grande questão é quando ela extrapola no sentido de controle. Ou seja, eu quero controlar o outro, o mundo, mas eu não quero as pessoas, mas não quero controlar a mim mesma. Aí isso é patológico. Mas o ansiar, o desejar, que vai daquela necessidade de expectar, ou seja, eu tenho uma entrevista hoje com Luciana Masléo, nossa, é uma área que eu me sinto confortável, claro, né? Trabalho, estou constantemente falando sobre isso, mas, poxa, me dá aquele friozinho na barriga. Nossa, será que eu vou chegar no horário? Será que vai dar tudo certo? Será que não vai ter nenhum tipo... Isso é normal vir esses pensamentos. O que torna patológico é eu falar assim, não, eu não vou. O que torna patológico é eu, vou inventar uma desculpa porque eu não posso estar lá. Ou eu começar a ter reações físicas por causa do medo e do receio de que está. Mas o fato de sentir, nossa... Vou lá. Será que as pessoas vão gostar? Será que vai dar tudo certo? O medo do julgamento. Tudo normal. Então, a questão não é o sentir, é o que eu faço com o sentir, né? E a gente precisa olhar para as emoções de uma maneira muito realista. Hoje estava mais cedo atendendo, e aí a minha paciente, ela trouxe, né, algumas demandas em relação a isso, a esfera de sentir raiva. E tá tudo bem você sentir raiva. O que tem? Sinta, respeite seu momento. Você só não pode ficar na raiva. Mas é o seu momento. E aí a grande questão da gente é essa. A gente às vezes tem uma emoção que a gente quer fingir, a gente quer fugir, a gente não quer lidar. Ela não vai sair da gente. Enquanto a gente não resolver nosso relacionamento com aquela emoção, ela não sai da gente. Então, e aí tem uma outra questão que eu já aproveito aqui para fazer um adendo. Quando eu vou para um processo psicoterapêutico, quando eu vou começar a cuidar da minha saúde mental, quando eu vou para esse cuidado, né, todo mundo quer tudo muito rápido.
E eu sempre questiono, quanto tempo você demandou para adquirir este problema? Essa questão. Lá da minha infância. Você vai resolver, então, em 1 mês, 2 meses? Óbvio que tem questões que são pontuais. Eu estou com uma questão de um abuso, numa relação específica, de uma dependência emocional. Dá pra gente ali, né, entender que é um ponto específico, então bora focar nisso, e essa pessoa conseguir nortear seu processo de autonomia para sair daquilo especificamente. Mas há questões que vai demandar. Aí, o que eu estava até dizendo, faço terapia já, né, há muitos anos. Tem uma questão específica? Não, eu só sou humana com minhas emoções que precisam ser observadas. Eu me interajo com pessoas, eu me relaciono com pessoas, eu estou em diversos ambientes. E isso, muitas vezes, tenho minhas próprias questões, né, familiares, emocionais, né, geracionais. Então, assim, eu preciso entender. E eu preciso desse balizador, que é esse outro profissional que me auxilia dentro das minhas questões. Então, eu me vejo cada dia mais estando saudável na minha vida, justamente por isso. Que eu vou resolvendo. Tem uma questão que me incomodou, eu olho para isso e vou resolvendo, né? E vou me afastando ali de um processo patológico, de uma ansiedade, de uma depressão, que qualquer um de nós estamos suscetíveis a ter, né? Doutora, qualquer tipo de patologia. O processo é contínuo, nunca acaba, não tem um livro de receitas. Não. Você vai lá, faz uma reforma íntima junto a um profissional e problemas surgirão. E aí você vai lidando com esses problemas. Não quer dizer que você foi numa terapia e que você aprendeu e agora está vendendo aula. Não. De maneira nenhuma. E essas formulazinhas aí que existem, elas geram um dano muito maior. Porque a vida não é sobre isso. Até dentro do próprio trabalho, tratamento, né? Se a gente vai trabalhar a ansiedade e a depressão, a gente precisa olhar a subjetividade, as peculiaridades do indivíduo, né? As emoções específicas desse indivíduo. Uma pessoa recente virou para mim e falou assim: poxa, eu sou tão potencializada na vida, em várias coisas, já destravei tantas coisas até à frente do meu tempo, né? Uma mulher que tem 2 filhos, madura, já fez uma faculdade, está fazendo outra. Ela disse: eu não consigo dirigir. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo me entender por que isso, né? Então, é uma singularidade, é uma peculiaridade. Poxa, então quer dizer, porque eu dou conta de várias outras nuances, eu não dou conta disso? E aí eu até trouxe para ela, eu falei assim, ó, você conhece a escritora Djamila, né? Djamila, uma mulher potente, uma grande escritora, que trabalha com as demandas antirracistas. E ela fala no podcast justamente isso, né? Que ela teve muita dificuldade para lidar com o processo de dirigir. Então, todos nós vivemos com algum adendo na vida, com alguma coisa que a gente às vezes não dá conta, com alguma limitação, com algumas coisas, né? Algumas crenças. Se lá no nosso passado alguém talvez tenha dito: você não é bom nisso, você cresce às vezes acreditando naquela informação e você não checa se aquela informação ela é correta, se ela não é. Né? Ou então, se alguém muitas vezes fala assim: isso aqui, você é boa em tudo, menos isso aqui. Eu abraço aquela informação. Se eu não checo se aquilo que aquela pessoa me informou está correto, pode ser que eu fique abraçando o tempo inteiro aquela informação que chegou para mim, não foi verificada, e vou seguindo minha vida, dando validação a alguém que às vezes não tem nem importância mais, ou nunca teve, na verdade. Eu tenho uma pergunta aqui, doutora. Yoga ajuda também como terapia? O yoga não é uma terapia, é uma técnica, né? Mas ela é fantástica. E aí, adentra na minha formação, né? Porque eu tenho formação em yoga pelo Yoga Bahia, Salvador, e o Instituto Cavalhar Dama da Índia. E eu fui buscar o yoga justamente por isso, porque eu entendo que as pessoas também estão precisando trabalhar a questão do corpo, parar, né? E ele, de fato, é fantástico nessa perspectiva de auxiliar na questão de postura, nas questões de como é que eu paro, como é que eu respiro, né? Eu me recordo que, mesmo fazendo terapia, mesmo tendo esse lugar de autocuidado, quando eu iniciei a formação, que o professor, o meu instrutor, disse o seguinte: Grace, vou te passar um exercício nesse mês, né? Para mim não, para minha turma. Vou passar um exercício para vocês, que vocês vão ficar prestando atenção na respiração de vocês durante 20 minutos.
Eu me recordo que eu fiquei 3 minutos, falei, Ave Maria, não passou, isso é a morte. A gente não está acostumado a parar. É desafiador parar, respirar. Você só ficar prestando atenção na sua respiração. Mas é o que está nos faltando, é isso, atenção plena, presença no aqui e agora. E o yoga nos fornece justamente isso. Então, ele acaba sendo um braço, né, muito bacana. Não é que substitui a terapia, mas atividade física, yoga, você viajar, você buscar seus hobbies, né? A espiritualidade, a interação com amigos, momentos festivos, tudo que lhe faz bem, né? Ler um livro, ouvir uma música, assistir uma série, tudo que te traz um bem-estar são coisas que a gente precisa se apropriar e colocar com constância na nossa semana, no nosso dia a dia, para que a gente realmente faça esse processo de autocuidado. Estou precisando fazer yoga, viu, Pereira? Bora! Quais são os impactos da saúde mental no ambiente de trabalho e na produtividade? Muitos, né? A gente tem aí o burnout que tem tido índices alarmantes também de pessoas diagnosticadas. A gente tem hoje um número muito grande de pessoas que se afastam do seu trabalho justamente por causa desse adoecimento mental. E a questão do campo do trabalho envolve as relações, envolve as questões de produtividade, né? Afinal de contas, o trabalho, ninguém trabalha, pelo menos eu acredito que as pessoas não trabalham por amor. E a gente tem muita, o trabalho, não, a gente trabalha, primeiro o veículo é ter um valor, ter o nosso dinheiro para a nossa subsistência, né? Para nos auxiliar dentro daquilo que a gente entende que a gente necessita. Então, o trabalho, ele tem essa primeira vinculação. A segunda vinculação, a gente tem um ambiente que seja saudável, para que aquele ambiente vai transpor ali a questão apenas de produtividade. Então, muitas vezes a gente não está num ambiente saudável. E a gente precisa se revisitar justamente nisso, né? Será que eu estou, de fato, o que eu posso buscar? Será que existem outras formas, né? Outros locais que eu possa migrar? Ou como eu posso fazer para reorganizar esse local que eu esteja? Então, hoje é um fomentador, sim, de muitos adoecimentos, o lugar do trabalho. Doutora, já na reta final nossa aqui, eu assisti alguns vídeos, você também, Luciana também, de uma pessoa, eu não sei qual é a formação dela, mas assim, relatos belíssimos, né? Inclusive, ela colocou assim, minha filha chegou e falou assim, mamãe, porque 2 amigos da escola falaram que eu sou zoiuda. Ela falou, você é zoiuda mesmo. Eu sou zoiudo, você é zoiuda, eu sou zoiudo. E são 8 bilhões de pessoas no planeta e tal. Não sei se você sabe quem é a pessoa, deve ser uma palestrante, etc. E nesse mesmo contexto, essa senhora que fala nesse vídeo, falou que a filha entrou para fazer uma cirurgia e que o médico ateu, quando a gente falou de espiritualidade, falou assim, olha, quando sair de lá, tinha que retirar uma parte do pulmão da criança, né? Dessa mesma filha que já faz parte de vários exemplos ali que ela fala. E aí a mãe falou assim, olha, como eu sei que minha filha tá viva? Olha, quando a gente terminar a cirurgia, nós vamos contar até 5. Se ela respirar, beleza. Se ela sair entubada, é porque não conseguimos extubar e aí tem 24 horas de vida. E aí ela e o médico ateu não acreditou no que aconteceu depois, né? Porque tem uma passagem emblemática do Cristo que diz, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E aí eu fiquei sabendo nesse vídeo aqui que quando 2 pessoas estiverem clamando a Deus, Deus vai agir. E ela falou assim, minha filha entrou para fazer a cirurgia, meu marido desenganou. Então só tinha eu e a própria filha acreditando no sucesso daquela cirurgia. E a filha é viva até hoje, graças a Deus. Então assim, se a gente fosse dividir, doutora, em passos, independente da espiritualidade, ou colocando as duas coisas aqui, ciência e espiritualidade,
quando algo nos entristece, algo nos incomoda, qual é o passo a passo que a gente tem que fazer? Essa autoanálise vai ser através de um profissional. A intervenção medicamentosa de outro profissional. Então, assim, não quer dizer o que você vai dizer aqui, Graciele, que os nossos ouvintes vão sair tratados aqui. Mas, assim, se tivesse que resumir num manualzinho, o que a gente faz? Olhar para dentro de si e entender o que está me causando isso. Por que eu estou assim? E parar. Aquela atenção plena, primeiro de por que eu estou me sentindo assim? Se eu tenho uma situação específica, eu tive uma discussão, eu tive uma questão, né, de alguma fala que foi mal elaborada, eu tenho uma causa. E aí eu vou olhar para essa causa e tentar resolver diante daquilo. Não no primeiro momento, mas olhar, só olhar para aquilo. Mas se eu não identifiquei uma causa, e aí muitas vezes vem meu passado, vem diversas situações, vem várias esferas, começar a elencar. Eu sempre gosto muito do lugar da escrita, né? Porque eu acho que ela faz nossos pensamentos saírem e a gente levar para um lugar que se materializa a informação. Que aí quando eu leio, eu falo, nossa, realmente eu estou assim? Né? E às vezes nossas emoções, elas de fato estão muito bagunçadas. Por diversas questões. Por situações externas, por ambiente, por questão de, se somos, né, nós mulheres, por uma questão hormonal, né, por uma questão talvez de saúde. Então, às vezes, eu preciso só parar e olhar. Né? Hoje mesmo, minha paciente, ela disse assim, eu falei assim, eu acho que eu não sei mais o que eu quero fazer no meu trabalho, não tô mais me sentindo à vontade. Eu falei, mas há uma semana atrás estava tudo certo. Mas é porque ela se desorganizou, estava também num período emocional um pouco turbulento, ela vem de um processo de enlutamento. E eu disse, se você abandonar as suas questões profissionais, você vai fazer o quê? Ela, não sei. E eu falei, como é que é lidar com o não sei pra você? Ela, angustiante. Eu falei, como é lidar com a angústia? Ai, Graci, não é quero meia, lidar com angústia. Eu prefiro lidar com o que eu tô lidando agora. Então, você quer abandonar o seu profissional? Então, esse checar, esse olhar. Por que eu estou me sentindo assim? Eu preciso identificar o motivo. Porque eu só vou conseguir fazer alguma coisa por mim a partir do momento que eu sei o motivo. O motivo da minha tristeza, o motivo da minha angústia, o motivo da ansiedade. Tá? E aí, age como em algo que já está longe da gente resolver? Nesse motivo que já foi a perda. E aí, doutora? E aí, quando adentra, eu preciso dessa busca profissional. Eu preciso desse lugar terapêutico. Mas se é pontual, eu mesma me resolvo. Se é pontual, eu entendi que eu estou me sentindo entristecida porque eu tive uma discussão. Essa discussão foi extremamente desgastante. Eu vou respeitar o meu tempo, vou olhar para aquele sentimento, entendendo que nada se resolve de uma hora para outra. Eu preciso do tempo para me dar também esse antídoto, né? O respirar, o buscar fazer alguma coisa que me é agradável, que me tira daquela esfera, que me reorganiza. Então, eu vou buscar alguma coisa que me potencialize, pronto, pontualmente. Mas se são várias demandas, aí, inevitavelmente, eu preciso da ajuda profissional. Por quê? Porque aí vai ser um trabalho minucioso, com direcionamentos, com técnicas, com atitudes ali dentro de um processo que vai fazer você ir resolvendo essas demandas, essas caixinhas, né? Uma de cada vez. Muito bem, Lu. Que mensagem você gostaria de deixar para quem ainda resiste ou tem medo de procurar ajuda de psicólogo? Se amar, se validar, se gostar, porque quando a gente busca ajuda, a gente está olhando para dentro de nós e nos validando. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, eu quero ficar bem, então o que eu preciso fazer para ficar bem? Então, é não relutar em buscar ficar bem. Então, não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha. Né? A vergonha, ela não facilita, ela não ajuda, ela não te leva a lugar nenhum. Então, é vencer essa limitação nesse sentido de eu quero ficar bem, o que é que eu espero de mim? Eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, quais são os caminhos que eu tenho para ser feliz? Eu validar algumas coisas que eu gosto, é dizer os nãos que eu preciso dar, é dar limites a situações que para mim já estão dolorosas, e se eu ver que eu preciso realmente da busca de um profissional, é ir atrás desse profissional, né? Seja ele no campo privado, se não tiver no privado, vá ao CAPS, né?
que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é do município. Nós temos também os CRAs, que não faz psicoterapia, mas aquela primeira escuta para um encaminhamento, né? Dentro das localidades, temos vários CRAs aqui, principalmente tratando de Vitória da Conquista, temos vários. Tem o profissional da psicologia, ele não vai fazer o atendimento psicoterápico, mas ele tem o papel de fazer um encaminhamento. Nós temos várias faculdades, né? A que eu trabalho aí em Anguera, agora vai inaugurar a clínica de psicologia. Mas eu vou lá fazer terapia com um estudante. Esse estudante, ele está sendo supervisionado por um professor. Eu, enquanto estudante, eu fiz psicoterapia com os meus colegas da faculdade, que eram supervisionados por professores. Então, assim, tem um lugar de cuidado com a ética, com o sigilo, com a legitimidade correta. E nós temos várias faculdades. A gente tem o UESP, tem o UFBA, tem, né, a Nassau. Todas têm ali a Clínica Escola de Psicologia que faz esse atendimento. Então, não tem desculpa. Eu não tenho condições, eu não tenho essa dificuldade. Então, a gente tem várias esferas. E, às vezes, o estudante já está saindo preparado, mais do que aquele que já está lá viciado, atrás, às vezes, né? Que não está nem se especializando, não está nem estudando. Eu acredito, eu boto fé quando falo assim, eu vou atender, o estudante está atendendo justamente por causa disso, que tem um profissional atrás dele, e o conhecimento é muito maior do que quem não estuda, não volta, né? Não se atualiza, às vezes, né? Doutora, como é que encontra as redes sociais suas e clínica, telefone? Tenho minha rede profissional, que é Integralizem, né? @ o Instagram, Integralizem. E o telefone de contato 77998739229. Estou à disposição. Temos a agenda aberta, tá? E alguns outros projetos, tantos que eu faço, porque eu sou bem inquieta. Interativa até demais, né, Ela Pereira? 779 9873 9229 no Instagram @integralizem com N de navio. Com N. A ideia era justamente porque pelo fato, né, de ser professora de uma faculdade, ser psicóloga e ao mesmo tempo também ter a formação em yoga, né? E aí eu, né, já fiz parceria com meu irmão, a gente fez viagens terapêuticas, então é um projeto que às vezes, e aí lá eu apresento na página, eu decidi integralizar todas essas funções, todo esse movimento de autocuidado que eu gosto, que eu me interesso, que eu estudo e aí coloco lá à disposição. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade que nós vamos ao vivo, Léo Pereira. Ela falou do lá irmão pra dela. Chapada Diamantina. Tiago, estamos te esperando aqui na terça-feira. Ele vai estar aqui. Não foi, Léo? Ele prometeu pra gente, não foi, John Léo? mandou mensagem ali. Jota tinha até colocado. Coloquei, Tava acompanhando. John, de novo. John mandou mensagem, mas Thiago disse que sobre vem. O turismo. Turismo. Né? Importante, Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia. Tem muitos hotéis, tem muitos lugares aí. Ele vai estar aqui dando... Vou ficar dando dica não, né, Léo? Vamos deixar para o Thiago falar. Estamos aguardando, viu, Thiago? Isso se não ocorrer nenhum imprevisto na agenda dele. Porque agora ele está em outras agenda atividades. Loucura. Aí, a irmã vai ter que cuidar. Não, mas se ele marcou, ele vem. A irmã vai ter que... Ia caiu fora, tá vendo? Se ele marcou, ele vem. E a vida é sobre isso. A gente tem o dever de planejar. Né? Que tem gente que fala assim, então eu não vou planejar porque vai que não dá certo. Não, tem que planejar. Eu preciso me planejar, eu preciso me organizar. Eu não posso ser refém desse planejamento. Se caso não tenha a possibilidade de não dar certo aquela circunstância, eu saber lidar de uma maneira muito madura, tranquila e leve, entendendo que a vida ela tem um fluxo próprio. Agora, se eu fico obrigatoriamente, a vida ela tem que permitir que o meu planejamento seja assim, isso é ansiedade. Doutora, tem um boleto que vem segunda-feira. Eu tô planejado para pagar. Eu não posso ficar refém desse planejamento. Aí eu deixo de pagar? Não, você tem que pagar. Se caso o dia der algum problema nas redes, você não tem como dar conta, paga com juros. Vai dar jeito. A pandemia, ela foi, olha eu me estendendo aqui rapidinho, só fazendo esse adendo. A pandemia, ela foi um lugar que adoeceu, e aí eu acredito que ainda continua adoecendo. A gente tem estudos que vai vir aí, acho que durante alguns anos ainda, mostram os reflexos de quão ela foi dolorosa, mas tem muita gente achando que passou ilesa e não passaram. Mas ela também foi um lugar de mostrar pra gente o quanto que a vida ela tem um percurso próprio.
Porque uma coisa que era muito certo pra gente, escola fechar? Não, escola a gente sabe que vai estar aberta naquele período ali. É certo que escola, nosso trabalho, né? Tudo funcionar, tudo, as pessoas que viajam, meu irmão trabalha com turismo mesmo. Não, é certo que a gente vai fazer isso. E aí, de repente, a gente vê que um vírus fala assim, fique em casa. Não saia. Para você se cuidar, fique em casa. E aí você tem que fazer o quê? Plano B, plano C, plano D. A vida tem. Agora você tem que escolher ter vários planos. Não ter só um e se legitimar que obrigatoriamente você só tem que estar com aquele. E foi de lá pra cá que as pessoas começaram a procurar psicologia, né? Os psicólogos. Muito, Porque era, assim, era mais muito mais difícil vezes. você ir no consultório de um psicólogo do que hoje. Eu falo que procurar não tanto, mas ter mais lugar de fala, essa informação ser mais acessada. Mas a gente ainda vive um momento onde há muita... As pessoas falam muito sobre, mas pouco se busca. Meu boleto vem segunda-feira. Hoje Meu plano B é... pagar. Luciana paga o meu boleto da segunda. Se não tiver o dinheiro, vai para um empréstimo. Alguma coisa pode ser fazer, feita. Né? Como diz aquele ditado, só não se dá jeito para a morte. Luciana Novaes, vamos que vamos então. 2h20 agora. Exatamente. Quero mandar um abraço para John. Ajuda aí, Léo, porque a iluminação... Magnólia não tá Oliveira está assistindo a gente. O Ramon de Oliveira, top amigo, Portal Notícias Bahia, tá lá em Lucaia, acompanhando nosso programa. Ramon de Oliveira. Muito obrigada, Ramon, pela sua audiência. Então, vamos que vamos. Doutora Graciele Ramos, obrigado, viu? Sempre simpaticíssima, sempre solicita os convites e vamos dividir isso aqui em 200 capítulos para você vir falar aqui durante o ano. Valeu a pena quentinha, viu, Graça? Eu que agradeço, né, a oportunidade. É para mim sempre um grande prazer, de fato. Falo com meus alunos constantemente. Não é escasso falar sobre promoção da saúde mental. Nós estamos a serviço disso, né? Eu prefiro muito mais trabalhar o autoconhecimento e o autocuidado no consultório do que tratar os indivíduos, porque tratar a jornada é mais desafiadora. Então, será sempre um prazer e eu me sinto muito confortável, muito ambientada. Então, muita gratidão pelo convite, tá? E podem contar comigo sempre. Deus abençoe. Lulu, até segunda. Até segunda. Um bom final de semana para todos, hein? Programa Portal Notícias Bahia, terminando a edição de hoje, sexta-feira, dia 4 de julho, ano 2025. Apresentação Léo Pereira e Luciana Novaes, trabalhos técnicos do Jonathan Silva, o JS. A todos um excelente final de semana, que Deus abençoe e até segunda-feira. Você acabou de ouvir o programa do Portal Notícias Bahia. A apresentação de Léo